Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura. Um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E hoje eu trago para vocês, seguindo uma linha já de alguns programas aqui, um livro basicamente formado por imagens, é um livro de imagens, tem pouquíssimo texto escrito, e que é um livro que se presta, então, ao tipo de mediação de leitura que eu costumo dizer, tomando de empréstimo palavras de outros pesquisadores, entre eles Cecília Bajur, que eu já venho citando há alguns dias aqui, que se presta a uma mediação de leitura, como a gente diz, silenciosa. Então, quanto menos intervenções o professor ou os familiares fizerem enquanto estiverem mediando a leitura deste livro, melhor. Que nós consigamos calar para que os nossos leitores ouvintes, eles então possam expressar os seus sentimentos, o que eles estão entendendo, interpretando, e de que forma o livro toca a sensibilidade de cada um. Então, o livro é este aqui, Consegue Ouvir Meu Coração, de uma escritora coreana, Jo Ara, e é uma publicação da editora Caixote. E já na capa, nós temos elementos instigantes aqui. Começa que o nosso protagonista está atravessando o que parece uma faixa de segurança, mas se nós olharmos com mais atenção, nós vemos aqui o que parecem teclas de piano. É um ambiente urbano, a gente vê aqui os prédios, os carros, os ônibus, e a gente vê esse menino aqui atravessando, é o que parece ser um menino, a gente ainda não tem certeza. Então, são elementos que nós já podemos, na apresentação do livro, instigar os nossos leitores a nos dizerem o que eles estão percebendo, o que eles estão enxergando, quem provavelmente é esse personagem, onde a história acontece. Vejam que a palavra coração aqui, ela está escrita de uma forma, parece uma ondulação, o que de certa forma pode estar remetendo às batidas mesmo do coração. E há umas aves aqui, se a gente for olhar bem, em volta desse menino, ou desse personagem que a gente ainda não sabe bem se é um menino ou uma menina. Há um texto de contracapa que nos fala alguma coisa. Quantos sons podem estar contidos em um livro sem palavras? E quantos sentimentos pode guardar o silêncio de uma criança? Eu sempre digo, pessoal, que esses textos que acompanham o livro, tanto na contracapa quanto na orelha, quando eles aparecem, nós devemos pensar sobre eles, elementos paratextuais que são, se devemos ou não apresentá-los para os nossos alunos. Porque se eles informam demais, de certa forma, a gente tira do nosso leitor ouvinte a surpresa, ou tira dele a possibilidade de tecer uma série de inferências sobre aquilo que ele está lendo, de estabelecer relações com a própria vida dele, com as coisas que ele observa. Então, muitas vezes, esse texto aqui de quarta capa informa demais. E aí a gente vê o nosso personagem aqui, parece que está abraçando os joelhos, assim, a gente não sabe se ele está triste, e saindo umas notas musicais daqui. Então, qual a relação dessas notas musicais com esse menino? Parece que é um menino mesmo, com esse personagem. Então, vocês vejam que são elementos que a gente pode explorar, e a leitura ou não do texto de quarta capa é uma opção nossa, nós devemos avaliar bem se devemos ou não fazer essa leitura, porque muitas vezes esses textos entregam, não é a proposta central. E aí, ao abrir o livro, nós vemos aqui um desenho que continua. Depois, se nós abrirmos a orelha, nós vemos, então, que é um poste de luz, E aqui existe um texto também, que vocês não estão vendo todo, mas existe um texto no início da orelha, que vai continuar na próxima orelha, que é a orelha da quarta capa. Continua o texto ali, inclusive com dados sobre a autora. Então, são elementos paratextuais que também nós devemos, como mediadores de leitura, isso é uma sugestão que eu dou, porque assim eu entendo que deva ser, não é?
Antes de fazer a mediação de leitura, a gente deve se apropriar de todo o material, fazer uma leitura prévia, densa, né, explorando os elementos todos que nós conseguirmos. E nessa abordagem prévia do livro, nessa análise preliminar, a gente decide, então, se esses elementos aqui devem ou não ser lidos para os nossos alunos ou nossos filhos, se for o caso. E aí a gente vê, então, né, esses passarinhos aqui, nesses fios de luz. Se a gente não abre aqui, não vai saber que é fio de luz. Mas por uma experiência prévia, talvez de outras leituras, a gente vai fazer essa inferência. Mas como existe uma questão aqui de som, né? Batida do coração, de som. Pode lembrar, não é? As cordas, por exemplo, de um violão. Ou uma pauta, uma partitura, né? E os passarinhos ocupando o lugar das notas. Mas isso são inferências que a gente deve deixar que os nossos leitores ouvintes façam. Né? Eu estou apenas aqui apontando elementos para vocês, sugeridos pelo livro. Tá? Já começando pela faixa de segurança que emula aqui as teclas de um piano. Então a gente, por consequência, poderia pensar assim, esses fios de luz. E vejam que aqui há passarinhos e aqui em volta desse personagem também há. Então são elementos também para a gente pensar, né? O que os passarinhos têm a ver com esse personagem. A gente pode, inclusive, de antemão, fazer essas perguntas para os nossos leitores, ouvintes. E aí vocês vejam que segue aqui essa proposta das linhas. Parece que ele está caminhando sobre, pode ser uma arquibancada, a gente não sabe, né? E de novo aquela ideia de pauta, né, de partitura, que parece ser evocada aqui. E aí nós vemos então, né, aqui então a gente vai ter um plano, né, mostrando os fios de luz, então, e pessoas, não é, andando para os dois lados, e o menino aqui seguindo, que pela roupa e pelo que ele carrega, e observando os outros personagens que vão mais na frente, tudo indica que ele deva estar indo para a escola. Mas a gente não vai dizer isso de antemão, a gente vai apresentando o livro, sem falar nada e perguntando, não é, para os alunos, então, o que eles observam aqui, que eles vão nos dizendo, né, o que eles estão vendo. E o nosso personagem, então, vai seguindo seu caminho e vejam que os pássaros estão sempre em volta dele, perto dele, né? Que simbologia é essa? O que eles podem estar representando? E aí a gente vê, então, né, de novo ali os pássaros. Aqui é um outro personagem andando de bicicleta. A gente vê que pelo perfil dos personagens, né? Essa é uma realidade que não é a nossa, esse é um outro local. Claro que se a gente disser para os alunos que a autora é coreana, então já vai ter uma certa conexão aqui, né? Aí nós vemos, né, o menino de novo passando pela faixa de segurança, os passarinhos sempre perto dele, ó. Né? E aqui existe toda uma tradução, né? Tudo que é escrito aqui no livro aparece em português. E a gente vê uma placa de pare aqui, né? Que isso é muito próprio de quando a gente está se aproximando da escola. Como é que eu sei que eles estão indo para a escola? Né? Se algum aluno falar. Eles devem dizer, tá com mochila, né? Estão carregando uma lancheira. Bom, e aí vejam que esse menino, aqui tá escrito, ó, zona escolar. A gente pode ver aqui nessa placa, né? Tá escrito zona escolar. E vejam que ele parece que é fechado por um personagem aqui de bicicleta. Se vocês olharem bem para a expressão, a sensação que a gente tem é que a pessoa tá meio olhando ele com uma expressão meio fechada. Mas até então a gente não tem 100% de certeza. E aí vejam então as crianças entrando na escola, né? E aqui, ó, pessoal, vejam que na entrada nós temos essa escada. Nosso personagem está subindo e aqui a gente vê algumas frases escritas. Aqui estudam futuros artistas, aqui estudam futuros líderes, aqui somos alegres, aqui não tem violência. A gente consegue ler mesmo tapado pelas pernas desses meninos. E aí esses meninos vêm com aquela expressão semelhante ao personagem da bicicleta e ficam, parece que encarando esse menino. Vocês vejam que agora ele tá de chinelos aqui, tipo um tamanquinho, e aqui, se a gente for olhar, ele está de tênis.
Então, isso é uma outra concepção, né? Um outro aspecto que é cultural. Se a gente for pensar bem por que agora ele tá de tamanquinhos, então provavelmente a gente não sabe, mas nas escolas na Coreia eles devem deixar os sapatos na entrada, que isso é uma tradição bem do oriental, né? Inclusive quando entram em casa, deixam os sapatos fora. Mas aí a gente tem essa situação aqui. E aí vejam que em primeiro plano vem essa frase: aqui não tem violência, aqui somos alegres. E aí a gente vê ali os meninos, a gente vê só as pernas, a gente infere que eram os mesmos meninos. E vejam que parece que eles estão puxando, né, o outro, que estava subindo as escadas. Aqui cai, então, a lancheira dele. A gente vê aqui um tamanquinho virado e aqui um outro rasgado. Então, por esses elementos, a gente infere o que pode estar acontecendo com esses meninos dentro da escola. Então, é um tema que parece bem pertinente, né? Cada vez mais atual, que são os relacionamentos, né? A forma como as relações vão se construindo nos espaços, sejam eles a família, o bairro e especialmente a escola. Né? Então, o que está acontecendo aqui dentro? Bom, aí vejam que aqui num detalhe, né? O tamanquinho do menino arrebentado e ele aqui sentado, né? Parece que sobre uma privada. O que pode estar acontecendo com ele aqui? Né? Então, a gente vai perguntando, né, para os alunos o que eles estão vendo, né? Como esse menino está se sentindo, o que aconteceu antes. Claro que aqui, como eu estou apresentando os elementos para vocês, eu estou detalhando mais. Mas numa mediação de leitura, a gente vai apenas perguntando, se for o caso, ou já combina previamente com eles. Olha, eu vou mostrando as páginas e vocês vão me contando o que vocês estão vendo. Né, e me dizendo o que está acontecendo. Bom, e aí vejam, né, que a gente vê que é a saída do banheiro. E o que o menino faz? Ele pega os tamanquinhos dele e vai carimbando a parede, né, fazendo um caminho usando os tamanquinhos dele. E será que ele está fazendo isso? E aqui a gente vê que é a saída. Bom, aí o que acontece? Ele vai para a sala de aula. Vejam que os mesmos personagens e outros, né, dentro da sala de aula, o que estão fazendo. E aí a gente pergunta o que está acontecendo aqui. E vejam o mural da sala de aula. Na verdade, aqui provavelmente ou é a sala de aula ou é um corredor, porque a gente tem os escaninhos, né, para guardar os materiais. E aqui está escrito: vamos sonhar juntos. Quem eu mais admiro aí aparece, né, quem é que eles mais admiram, né, e aqui a gente vê que o que está posto aqui nesse mural entra em choque com o que está acontecendo no ambiente escolar. Então, ele é um livro cheio de simbolismos e de elementos para a gente discutir. Tá? Bom, aí o que acontece com o nosso menino? A gente vê que aqui tem um escorrega. A gente ainda vê as crianças na escola e vários pneus. E olha quem é que está ali. Sentadinho entre os pneus. Olha a expressão do menino. Como será que ele está se sentindo? E, de repente, o que acontece? Quem é que aparece? Vejam as notas musicais. Os passarinhos, que invariavelmente estão acompanhando esse menino. E aí um deles pousa na cabeça dele. O que será que vai acontecer? Bom, aí nós vemos o nosso personagem, os passarinhos, e vejam o que vai acontecendo com o nosso personagem. Aqui nós temos pneus, mas vejam como os pneus parece que vão mudando um pouquinho a forma. Vejam o que vai acontecendo com o personagem, a roupa dele, como vai ficando. E os pássaros sempre em volta. O que será que está acontecendo aqui? E uma página praticamente em branco, mas os passarinhos aqui em foco, né? E aqui o nosso personagem com uma outra roupa. Que roupa será essa, hein, gente? Que aqui a gente vê bem. Quem é que usa esse tipo de roupa? E aí a gente vai, de certa forma, contrapondo os dados culturais, as referências, né, contextuais dos nossos alunos que vão entrando
em comparação ou em confronto com essas do nosso personagem aqui. E, obviamente, com o repertório que a autora traz. Aí vejam que ele ainda está no ambiente da escola, mas vejam o que acontece. Ele vai andando no escorrega, olha no que o escorrega se transforma. E o que os pássaros têm a ver com isso? Vejam que aqui, ó, onde estão os pneus, no que se transforma. O que se passa aqui? Isso está de fato acontecendo? O que está acontecendo com esse menino? E aí vejam, ó, né, ele segue aqui, pelo visto, né, por fora da escola já. Vejam as lajotas do chão, o que elas emulam. E ele com essa roupa, quem é que usa esse tipo de roupa? E aqui a gente vê assim, ó, o nome que tá escrito aqui nessa malinha da menina. Conservatório Esperança. Está escrito aqui. Aí vejam, né, as crianças estão saindo da escola. Pelo que tudo indica, aqui está a professora. De novo, a gente vê a faixa de segurança que lembra as teclas de um piano. E o nosso protagonista na frente, como se ele estivesse comandando esse pessoal que vem saindo por aqui. Novamente na rua, né? Vejam que estão ali de novo os fios. E agora sim, a gente tem os fios de luz representando aqui, né, a pauta musical. E vejam que tem um gatinho atrás dos ratos, ó. Por que isso? Qual a relação disso com o que é mostrado anteriormente? Aí nós vemos o nosso menino aqui subindo as escadas, e as escadas de novo lembrando as teclas de um piano. Os pássaros em volta dele. Que prédio suntuoso é esse? Onde será que ele está agora? E vejam o gato atrás dos ratos. Vejam que há toda uma simbologia aqui. Então, quem serão os gatos? Quem serão os ratos? E esse menino, o que está acontecendo com ele? E aí, ele está nesse ambiente suntuoso, que lembra provavelmente um teatro. Ah. Vejam aqui o gato atrás dos ratinhos, os pássaros em volta do menino. E, de repente, aquele lugar todo suntuoso, né? Todo rico, se transforma nessa escada aqui. E aí, o que ele está vendo? O gato, o rato e os pássaros lá na frente. E aqui nós vemos nosso menino de novo. Só uma sombra, né? O que pode mostrar que é o final do dia. E novamente ele passando, né, pelo caminho que ele fez para chegar até a escola. E terminou. O que vocês acham que esses elementos articulados querem nos contar? O que acontece com o menino a partir do momento em que ele vai para o pátio da escola, depois dos acontecimentos anteriores? Eu gostaria que vocês me dissessem aqui, né, nos comentários do meu canal. Então, esse é um livro de imagens, ele tem pouquíssimo texto escrito, mas o texto escrito ele vem compor com a proposta da obra. Eu acho que há muitos elementos aqui que são questionados, que são problematizados e que tem muito a ver com a realidade atual, com os acontecimentos, né, que nós temos presenciado nas escolas, na sociedade. Então aqui, pessoal, deixo essa indicação, é um livro riquíssimo para que se faça uma mediação de leitura, de preferência uma mediação de leitura silenciosa, como eu tenho proposto aqui. Eu falei um pouco mais porque apresento a obra, né, para quem se interessar, mas eu não esgotei todos os elementos. Então eu deixo aqui o canal aberto para que a gente possa fazer uma troca. E eu gostaria de ouvir as opiniões de vocês acerca desse material. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande para vocês. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.